Olá, meus queridos alunos, mais uma vez, aqui é o professor Adriano e hoje vamos falar sobre alterações hepáticas e a avaliação laboratorial aplicado à bioquímica clínica. Vamos dar início então à nossa aula. Vamos iniciar mostrando os principais testes empregados na prática clínica para avaliação hepática, no que se diz respeito a danos e também no que se diz respeito à função. Estas são as enzimas que avaliam danos hepáticos. Nós temos AST, ALT, FAL, fosfatase alcalina e GGT, gama GT. Nós vamos falar especificamente de cada uma delas no longo desta aula ainda. E também as bilirrubinas. Já para funcionamento, para síntese hepática, nós temos ainda a dosagem de albumina e aquele exame de coagulação chamado tempo de protrombina. Lembrando que as proteínas de coagulação, algumas delas são hepatodependentes. Estudos mostram que alguns desses testes se mostram alterados de 1 a 4% da população, mesmo que sejam assintomáticos. Já que conhecemos os exames, agora vamos ver como que isso se aplica no raciocínio clínico, para diagnóstico. Então, predominantemente dano hepatocelular, dosagem de AST e ALT. Predominantemente colestático, dano ou distúrbio colestático, bilirrubinas totais e frações, fosfatase alcalina e gama GT. Nós devemos sempre correlacionar os resultados de exames à clínica do paciente, com sintomatologia, fatores de risco e exames físicos também. Quando houver uma anormalidade no único teste, sugere-se causa não hepática. Por quê? Geralmente esses testes se alteram em conjuntos e não isoladamente. Portanto, às vezes uma repetição desses exames podem mostrar umas alterações aleatórias, nada que seja sugestivo de doença hepática propriamente dita. Sinais e sintomas da doença hepática ou com antecedentes que sejam sugestivos de alguma alteração, de algum distúrbio hepático, aí sim devem ser mais amplamente investigados, até mesmo ampliando aí a gama de exames até para exames de imagem ou histológicos. Então, para avaliação de danos hepatocelulares, nós temos as seguintes enzimas: AST, comumente chamado nos laboratórios por TGO, e indicam casos crônicos. O AST, a enzima AST ou TGO, está presente no fígado, no mitocôndrias e citossol, em tecido cardíaco, músculo esquelético e rins, além de pulmões, cérebro, leucócitos e pâncreas. Veja então que o AST, ou TGO, não é especificamente hepático. Já o ALT, também conhecido no laboratório como TGP, é mais específico, tem uma presença muito mais marcante no fígado e um pouco presente na musculatura esquelética. Aumentos isolados destas aminotransferases, destas enzimas, vão ser avaliados da seguinte maneira. Se o aumento isolado for de ALT, como ela é mais específica do fígado, deve-se então considerar uma causa hepática, ainda que outros testes estejam normais. Já se o aumento isolado for de AST ou TGO, considerar outras causas, como doença muscular, hemólise ou ainda doenças cardíacas, visto a variação, a grande possibilidade de tecidos e células onde o TGO ou AST pode estar presente. Causas prováveis. Vamos avaliar aqui de acordo com a sua elevação. Se os aumentos dessas enzimas AST e ALT forem discretos, menores que 5 vezes o valor de normalidade, valor de referência, são as mais comuns, encontradas na prática clínica, geralmente em pacientes assintomáticos. São situações onde se considera um achado laboratorial, quando o paciente faz um exame periódico, um check-up ou mesmo em doação de sangue. Já os aumentos um pouco mais elevados, pouco superiores a 5 vezes o valor de normalidade, com ALT predominando sobre AST, pode-se então direcionar diagnóstico para uma esteatose, que é mais comum em pacientes assintomáticos, algum dano causado por uso de drogas,
hepatites crônicas virais ou ainda hepatites autoimunes. Já aumentos moderados, né, de AST e ALT, que ficam entre 5 e 10 vezes o valor da normalidade, geralmente direcionam para lesões agudas, como hepatites virais agudas, hepatites medicamentosas ou autoimunes, no caso de uma agudização, isquemia aguda e doenças obstrutivas do fígado, como o caso de um cálculo, por exemplo. Estudos de causas mostram que doadores de sangue com alterações de ALT e assintomáticos tiveram as seguintes causas: obesidade em 47% das vezes, abuso de álcool 24% das vezes, obesidade mais álcool em 19% das vezes, drogas 3%, outras causas não relacionadas 7%. Também devemos avaliar a causa etílica, né, ou o abuso de álcool. Para isso, nós temos uma razão conhecida como razão de Hits ou índice de Hits, que consiste na relação da quantidade de enzima AST sobre a quantidade de enzima ALT que o paciente apresenta. Ao dosar, então, essas duas enzimas e fazer essa relação, essa divisão de AST por ALT, se o resultado for maior que 1, sugere uma cirrose, porém de causa inespecífica. Quando o resultado for de 2 para 1, né, de AST 2 vezes para 1 vez do ALT, 90% de chance de haver doença alcoólica ou cirrose alcoólica. Já se o aumento for de 3 vezes para 1, né, 3 vezes a quantidade de AST para 1 vez a quantidade de ALT, 96% das vezes indica doença alcoólica, cirrose alcoólica. Esses aumentos normalmente são concomitantes com gama-GT, que é muito sensível ao uso de álcool. Agora vamos falar um pouco de alterações hepáticas colestáticas. O que significa isso? Obstrução. As bilirrubinas são bons marcadores para doenças obstrutivas. Nós vamos lembrar então que as bilirrubinas são produtos de degradação da hemoglobina, né? Graças àquele grupamento M que faz a união da parte proteica da hemoglobina com o íon de ferro. Nós temos duas frações de bilirrubinas, uma chamada de não conjugada ou bilirrubina indireta, que é uma fração lipossolúvel e por isso é dependente de uma proteína carreadora para circular no sangue. Nesse caso, nós teremos a albumina como essa proteína carreadora da BI. Já a BD, ou bilirrubina direta, ou ainda a bilirrubina conjugada, ela recebe esse nome porque foi associada a ácidos glucorônicos no fígado. É uma molécula hidrossolúvel, diferente da BI, e pode ser excretada ali na bile, né, pela via biliar e também pelos rins. Os aumentos de bilirrubina são observados em situações como hemólises, deficiências congênitas ou adquiridas da conjugação da bilirrubina indireta, né? Porque a fase inicial é a liberação de BI no sangue. Quando ela entra no fígado, ela é conjugada aos ácidos glucorônicos para se tornar uma bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada. Outra causa possível é a doença hepatocelular ou doença biliar, onde nós vamos ter aí mais presença de bilirrubina direta. Vamos mostrar agora um esquema da formação das bilirrubinas. Então, lembrando que ela tem origem ali nas hemácias, né? Graças ao M, a molécula M, e ela é convertida inicialmente em biliverdina. Então, vamos lá. As hemácias, quando se rompem, liberam o M, né? E o M ele libera o ferro, que pode ser então armazenado no fígado. Ainda do M, a primeira conversão para biliverdina, ocorre uma conversão enzimática para biliverdina e, mais uma vez, uma conversão para bilirrubina que nós chamamos de não conjugada ou bilirrubina indireta, que se liga à molécula de proteína albumina, que é carreada pelo sangue até o fígado. No fígado, uma enzima conversora chamada glucoroniltransferase faz então
a conjugação dessa bilirrubina a ácidos glucorônicos, que agora passa a ser chamada de bilirrubinas diretas ou bilirrubinas conjugadas. Ela avança pela árvore biliar, é então liberada diretamente no intestino. As bilirrubinas conjugadas sofrem a ação da flora bacteriana intestinal e é então transformada em urobilinogênio. E mais uma vez convertida para estercobilina, que é responsável, um pigmento responsável pela coloração das fezes. Então a cor amarronzada que as fezes possuem está relacionada à presença de estercobilina, tá? Que é uma derivação do urobilinogênio. Porém, uma pequena parte desse urobilinogênio é reabsorvido para o sangue e vai então ser liberado pelos rins junto com a urina. Se nós temos uma grande parte deste pigmento sendo liberado nas fezes, causando a cor amarronzada das fezes, cor característica, e temos uma quantidade pequena deste mesmo pigmento sendo liberado pelos rins, nós podemos dizer aqui que também a coloração levemente amarelada que a urina apresenta pode estar relacionada à presença da urobilina também, certo? Então nós temos aqui a via de formação das bilirrubinas, desde do seu início ali, da liberação do M até a conjugação hepática e a sua excreção, seja excreção através da via intestinal ou ainda renal. Vamos avaliar aumentos quando são isolados. Aumentos isolados de bilirrubinas com predomínio de bilirrubinas indiretas, porém discretos, aumentos menores que 6 mg por decilitro, nós podemos observar isso em síndrome de Crigler-Najjar, que significa o quê? Uma quantidade reduzida da enzima glucuroniltransferase, aquela enzima responsável pela conversão da bilirrubina indireta para a bilirrubina direta. Outra síndrome também genética, chamada de síndrome de Gilbert, também está relacionado à enzima. Neste caso, o defeito está na própria enzima, na sua capacidade de conversão. Não é por deficiência quantitativa, mas sim na sua deficiência funcional. Aproximadamente 5% da população masculina apresenta a síndrome de Gilbert e tem início, a doença se apresenta na idade da adolescência. Neste caso, é necessário fazer um rastreamento através de biologia molecular para buscar a deficiência exata que esse paciente está apresentando. Quando as bilirrubinas indiretas estiverem superiores às bilirrubinas diretas, porém com um aumento mais importante, mais expressivo, maior que 6, podemos então sugerir a causa hemólise, já que a hemólise libera o M para a formação da bilirrubina indireta, e isso pode então liberar tanta BI que vai ultrapassar o limiar de conjugação enzimático ali no fígado. Neste caso, rastreamento através de exames de contagem de reticulócitos podem ser muito úteis para a definição da possível hemólise que o paciente esteja apresentando, justificando esse aumento tão importante de bilirrubinas indiretas. Agora pensando nas BDs, nas bilirrubinas diretas aumentadas em relação às BIs, nós vamos ver essas situações em casos de obstrução intrahepáticas ou pós-hepáticas. Uma vez que as bilirrubinas indiretas foram conjugadas para bilirrubinas diretas e o seu trajeto normal seria a via biliar intestinal, pode haver obstrução dentro dos próprios canalículos do hepatócito ou ainda após a liberação hepática ali na região biliar ou mesmo intestinal que cause uma obstrução. Assim, as bilirrubinas não poderão seguir em direção ao intestino e acabam sendo regurgitadas para o sangue, aumentando seus níveis séricos. É por isso que nós vamos ver pacientes com aumentos de bilirrubinas diretas no sangue, ao invés delas terem ido para o intestino para a conjugação em estercobilina ou urobilina.
Algumas doenças genéticas também podem ser as causas de aumentos de bilirrubinas diretas. Nós temos aqui duas possíveis causas, como o síndrome de Rotor, que está relacionado a problemas na excreção e armazenamento. O que isso quer dizer? O paciente consegue conjugar a BI para a BD, mas não consegue fazer com que essa bilirrubina direta avance para a árvore biliar. Ela tem problemas na excreção e também ela tem problemas no armazenamento. Então ela acaba regurgitando imediatamente toda a bilirrubina direta que foi produzida para o sangue do paciente. No caso do síndrome de Durbin-Johnson, também está relacionado à excreção. Ocorre então uma conjugação de BI para BD, ocorre o armazenamento e aquela sequência de excreção, né, do fígado para a via biliar e depois intestinal não acontece. E aí a bilirrubina acaba voltando para o sangue, causando então aumentos importantes. Fazer rastreabilidade genética é importante para a definição dessas síndromes. No caso das bilirrubinas diretas, como elas são hidrossolúveis, ao voltarem para o sangue, ao ser regurgitadas para o sangue, os rins reconhecem esse aumento da molécula de bilirrubina e acabam liberando a bilirrubina na urina, causando essa coloração alterada aqui que nós chamamos de coloração amarelo-ouro ou âmbar. Agora vamos mostrar umas informações chaves sobre as bilirrubinas. No caso das BIs, bilirrubinas não conjugadas, elas são, portanto, lipossolúveis, não são filtradas pelos rins, até porque são lipossolúveis e dependem de uma proteína carreadora, como é o caso da albumina. As BIs podem impregnar o sistema nervoso central, causando um quadro de kernícteros. São cristais de bilirrubinas que ficam impregnados no tecido nervoso. É muito comum isso em recém-nascidos. E as BIs não interferem na coloração da urina e das fezes, até porque elas são lipossolúveis, né? Elas não estão presentes na urina e elas também precisam de conversões para BD para chegar até o intestino. Tá? Então não tem interferência nas fezes nem na urina. Já as bilirrubinas diretas são hidrossolúveis, portanto filtradas pelos rins. Em caso de excessos de bilirrubinas, elas vão estar presentes na urina. Elas são conjugadas pela glucuroniltransferase, né? Por isso que elas são chamadas de bilirrubinas conjugadas, graças à ação desta enzima hepática. No intestino, a bilirrubina direta ainda é convertida a urobilinogênio e estercobilinogênio por ações de bactérias, podendo então causar alterações tanto na urina quanto nas fezes. Agora vamos falar sobre enzimas que dão orientação de doenças colestáticas, né? Doenças obstrutivas hepáticas. Por exemplo, a FAO, fosfatase alcalina. Ela pode ser encontrada no fígado, principalmente, mas em outras áreas do corpo, como ossos e no intestino. Às vezes, nós vamos ter aumento de FAO, porém, de forma fisiológica, sem relação com doença. É o caso de gestação, terceiro trimestre, é o caso de adolescentes e pessoas menopausadas. Quando houver aumento isolado de fosfatase alcalina com outros marcadores normais, nós vamos pensar em excluir uma causa hepática e considerar a busca por isoenzimas que possam justificar esse aumento, essa elevação. Pode ser uma isoenzima óssea ou uma isoenzima intestinal, né? Já que nós temos outros exames hepáticos normais. Gama-GT ou gama-glutamil transferase, predominantemente colestático, está presente no fígado, mas também no pâncreas e rins, aí diminuindo a especificidade. É um marcador sensível porque vai ficar aumentado, né? Ele vai elevar em qualquer distúrbio hepático. Lógico que dependendo da extensão da lesão, né, da agressão, porém é pouco específico, como nós já falamos aqui, graças à sua presença em outras áreas do corpo. Aumentos isolados de gama-GT com marcadores hepáticos normais torna o diagnóstico bem difícil. Pode haver uma lesão tumoral?
Neste caso, é necessário lançar mão de exames de imagem, como uma ultrassonografia ou uma tomografia computadorizada. Considerar fatores indutores para o aumento da gama-GT, como o álcool e drogas, sejam lícitas ou não, e considerar doença hepática, ampliando o rastreamento para causas, que possam justificar a elevação da gama-GT. O maior indício de doença hepática em relação a gama-GT e FAO é quando ambas estão aumentadas. Aí sim pode orientar para a obstrução biliar, cirrose biliar primária, doença infiltrativa como um linfoma, por exemplo, ou fase inicial de uma doença colestática. Aqui nós temos um algoritmo que pode facilitar o entendimento, o direcionamento para o diagnóstico. Por exemplo, se o paciente apresenta uma FAO aumentada e a gama-GT está normal, deve-se então buscar isoenzimas da FAO que possam então justificar a elevação deste exame com outros exames normais. Tá? Então, por exemplo, pode ser uma FAO óssea, pode ser uma FAO intestinal. Mas, se a FAO está aumentada e gama-GT também está aumentada, possivelmente é de causa hepática. Como nós falamos, quando ambas estão aumentadas, maior chance de causa hepática. Se o aumento for discreto, até 3 vezes o valor de referência, possível dano hepatocelular. Mas, se o aumento for superior a 3 vezes o valor de referência, fazer aqui um rastreamento para doença obstrutiva ou doença infiltrativa. Tá? Nós encerramos aqui então os nossos marcadores de alteração hepática e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.